Bom dia, meninada. Bom dia. O que nós viemos fazer aqui hoje? Eu vim buscar a paz. Veio buscar no lugar errado. Ai, meu Deus do céu. Que misericórdia. Aqui não se dá paz nenhuma. Ai, meu Deus, eles me falaram que eu ia buscar, eu ia encontrar ajuda. Vocês vieram buscar aqui hoje? Tudo, né? Que tipo de ajuda? Para ter aceitações. Para mim ter aceitações certas coisas Aceitação de quê? do meu passado. Aceitação do seu passado. Buscar conhecimento. Miguel? Buscar conhecimento. De quê? Conhecimento para entender as situações da vida. Para entender melhor. Do seu passado. Não, na vida, de forma geral. Essa vida que você tem hoje ela foi construída quando? Com as decisões que eu fui tomando ao longo da vida. Então, ao longo da... Da vida. E essa vida iniciou-se quando? Quando eu nasci. No nascimento? Você está equivocado. Não, essa vida, quando eu nasci. Não. Se os seus problemas fossem criados quando você nasceu, a sua genética estaria errada. Ah, sim. A sua memória estaria errada. As suas descendências estariam erradas. Seus ancestrais estariam errados. Então não é nessa vida. Colocar tudo nesse tabuleiro desta vida não é racional, nem inteligente. Por que você escolheu o rapaz aí como seu marido? Amor à primeira vista. Depois esse amor estava onde? Do lado da minha casa? Não, esse amor estava onde? Nasceu quando? Conforme a gente foi se conhecendo. De forma nenhuma. Ah, não, é uma coisa de outras vidas, outros amores, outras vivências. A gente conhece há muito tempo. Desta vida. Então é de outra vida. Antecede ao berço, antecede a gestação e ultrapassa a linha de túmulo. É isso? Então você não falou a verdade quando está. O problema é dessa vida. Quando você chega aqui, os primeiros 7 anos chegam as primeiras malas de sua reencarnação. A sua segunda leva de malas chega aos 14 anos. E as últimas malas desembarcam aos 21 anos. Por isso a maioridade chega aos 21 anos. Então nunca mais você vai repetir que o problema era essa vida. Não, não tem que é um problema desta vida, né? Mas algumas coisas acontecem. Todas, viu? Todas. Família que você nasceu, o pai que você teve, a mãe que você teve, seus irmãos, seu marido, o que você faz, o advogado que te defende, o médico, a vida desta casa. Esse momento que nós estamos falando aqui, isto é para acerto de vidas passadas. Isso é terapias de vidas passadas. E ninguém pode se julgar aqui como vítima.
ou que existe injustiça. As doenças que desenvolvi, os vícios que desenvolvi, as amizades que tem, os vícios que tem. A senhora, quando voltar, a senhora tem esse aqui? Oi? Esse é o negócio da senhora? Esse é esse aqui. Então, ou a senhora senta, ou o senhor ocupa lugar para outra pessoa. Isso aqui é da minha mãe. Não retire. Não se guarda lugar para mim. Leva para ela. Senta ali. Não, é que você quer contar. Hoje eu amanheci com um espírito que não é de criança. Hoje é dia das crianças. Não tem cadeira cativa. Coloca as coisas aí, vai tomar soco, vai pra lá, pra cá, vai bater papo com essa vida. E deixa aqui, reservado. Não, né? O senhor veio para puxar a orelha, né? Não, joelho não. E hoje eu vou me comportar como não criança. Então tudo que nós fazemos é para refazer o nosso passado. As angústias, as decepções, as lágrimas, as mágoas, os abandonos. Eu particularmente venho aqui para aprender. Eu não abandonar, não ser abandonado, não roubar, respeitar, valorizar as coisas simples, calar quando necessário, falar quando necessário, valorizar o verbo para algo santificante, não tumultuar por força do vício, por estado de insanidade, não comportar-se de forma insana quando existe plateia e palco para se comportar. Você nunca viu bêbado e drogado dar show sozinho. Solta o bêbado e o drogado sozinho para ver o que ele faz. Não tem plateia, ele vai dormir. Mesma coisa quando é o cara que gosta de brigar. Não tem plateia, vai dormir. Só briga, só discute quando tem plateia. Isso é uma forma de desrespeito aos outros. E existe isto encarnados e desencarnados. Quando eu estava fazendo faculdade, tinha a mediunidade surge, porque a mediunidade é um fenômeno natural. E muitas vezes via os meus professores falarem, discutirem, falar as aulas, e na verdade muitas vezes era um espírito, o dono da matéria, o dono do Senhor, do livro, quem escreveu, quem estudou, quem fez a resenha dos livros. Retira essa cadeira daqui, se ninguém passa mais. Põe ali, coloca ali, em outro lugar. E o senhor senta ali, ó. E muitas vezes arrumei muitas confusões na vida, porque interpelava os professores e dizia: o senhor que está falando, existe um espírito, dono da matéria, que escreveu, foi assim, foi assado, enfim. E arrumava muita confusão. Até que esse orientador, um dia, eu estava em sala de aula, estava vendo o desenrolar dos assuntos, ele apareceu, eu disse: mas doutor, não vi o senhor aqui? Ele disse: eu vim assistir aula com você. O senhor veja ali, olha o quadro, o professor está falando, mas o espírito, dono da matéria, está falando, está explanando. E o professor nem está sabendo, mas o salário que recebe é o professor, né? O espírito estar aqui.
Ele disse, pois é isso, esse é o caso que me chamou a atenção, eu vim assistir aula com você. Daqui a pouco, quando passaram-se algum tempo, ele me pergunta, Laros, qual a tua condição aqui na faculdade? Diz de aluno. Disse, meu amigo, tenha a humildade de aceitar a condição de aluno. O professor é professor e você deve. Entendeu? Então pode estar desenvolvendo o tema que for com o professor na condição de aluno, baixa a cabeça, aceite e deixe, se errar ou acertar, fazer a condição dele. Porque senão abre-se precedente, abre-se diálogos, né, que não tem proveito. Quem está abrindo diálogo tumultua o ambiente. Uma ressonância não tem conteúdo para a linha de raciocínio. E aqui Jesus tratou desses assuntos. Não doe pérolas aos porcos. Porque ele não saberá valorizar. A linha de raciocínio é necessário esvaziar-se para que algo novo seja colocado. E você retira muito de si quando você lê, quando você estuda. Existe uma técnica milenar chamada meditação. A meditação é a técnica do esvaziamento. Quer se achar? Se esvazie. Uma sociedade que tem conteúdo para preenchimento dos seus componentes são povos sábios. A sociedade que não prima pelo valor do preenchimento ou conteúdo do preenchimento cria uma sociedade anciã. Cria uma sociedade sem pensamentos. O transformar-se ou nascer de novo é quando você coloca algo novo. E Jesus trata desse assunto como grego terapêutico. Me diz com quem andas que eu te direi quem és. Quem se junta com porcos farelo come. Tá vendo? Não dá mais concentrar. Hoje é o último dia quando você. Quem se junta com porcos farelo come. As entidades não instruídas, elas podem não ser má, mas elas passam a ter influências muito maléficas para aqueles seres que não sabem se defender. É verdade. E muitas vezes a sua conturbação é tão profunda que você passa para a via da fuga e você só consegue fugir por via dos vícios, do álcool, das drogas. E quase sempre você não usa álcool sozinho, você não usa a sua droga sozinho. É verdade. Todos os alcoolistas que morreram, todos os drogados que morreram, fazem parte do banquete do uso do álcool ou do uso do sexo. É verdade. Ou do uso do crime, ou do uso da construção de escolas, ou do uso da construção de belos livros, ou construção de belas praças. Nós nunca estamos sozinhos. Jesus está falando sobre isso. Quem se junta com porcos farelo come, não jogue pérolas aos porcos, porque eles não têm condições. É necessário você se juntar com seres melhores do que você, para que você venha aprender. E o seu contato com seres inferior a você, para que você sirva de professor. Esta água não fica
estagnada. Por isso que o momento em que mais nós estamos vivendo, em maior desenvolvimento, é este momento, porque os conhecimentos humanos não vão mais ser trancafiados e vendidos a 7 chaves ou a peso de ouro nas grandes bibliotecas ou nos núcleos de ciências. Diz os Espíritos que nem 5% da internet nós chegamos a receber ainda. Falta muita coisa para receber, mais de 95%. E esta é a forma de democratizar todas as informações. E você será exposto a tudo e a todos. É a forma de que se junta com poucos, quem se junta com poucos fará come, ou que se doa pérolas aos porcos, ele não sabe valorizar. Mesmo a internet do jeito que está hoje, são poucos os que acessam as belas páginas. Mas acessam as pornografias, aos crimes, aos vícios. Mas aqui eu desalojo os grandes conhecimentos dos grandes núcleos, dos Vaticanos da vida, das Oxfords. Eu dou força ao ser que precisa e quer vencer na vida. Eu amplio aqui a vida para o autodidata. Alguém quer falar todas as línguas? Que quer ter conhecimento para ser verdadeiro. Mas também aqui está expostos os sinais e todos os costumes e os vícios infernais. As mentiras religiosas. Em pouquíssimo tempo, essa questão da medicina será totalmente transformada. Núcleos muito próximos à Terra já estão fazendo seus primeiros estágios. Os computadores quânticos, as memórias do celular quânticos, em que você terá o seu aparelho celular, você mesmo vai encostar próximo do seu coração, e em um estado de cardiopatia, ela irá ler e projetar em 3D no seu próprio coração. Essas mensagens serão mandadas para o núcleo. E do grande avanço da nanotecnologia, a medicação em forma de líquidos será injetável ou ingerido. E todos os mecanismos, toda a matéria para refazer o estado do seu coração terá dentro daquele líquido. O médico não precisará mais fazer o diagnóstico. Os seus rins, seu fígado. Você fará autoanálise todos os dias. Você vai entender o que faz, a desgraça que faz, o crack no cérebro humano. A dependência, as influências no campo eletromagnético. Vamos encontrar aqui os benefícios terapêuticos para as vítimas das convulsões, da catalepsia, no alargamento do fluxo energético no tronco encefálico ou neural, usando-se o princípio ativo das maconhas. E também o uso terapêutico para o princípio ativo da coca. Diminuição das dores, das tensões, a produtividade, o resgate das depressões. Porque as depressões não é um mal, como os males que atingem a humanidade encarnada. A sua vasta maioria está no mundo desencarnado.
Quantos irmãos estão em testes para o sexo? Sexualidade, os vícios, a loucura, o suicídio. Para embasar isso, surgiu aqui as músicas eletrônicas, as músicas de baixo calão energético. Mas os Espíritos nos avisam, ou avisam a todos aqueles que querem estudar. As portas infernais estão fechando. Os infernos estão esvaziando. Os sensuais, os viciados, os doentes, que não sinalizaram a vontade para a sua autorrecuperação, serão convidados para habitar outros planetas, onde nem a roupa foi desenvolvida ainda. O playground fechou. E tudo que você tem, saiba que pode piorar muito. É sua decisão. Tem um juiz que conheço, que gosto muito dele. Se vocês puderem um dia acessar, chama-se Haroldo Dutra. Esse juiz procurou de alguma forma entender os livros sagrados e caiu numa grande armadilha que nós caímos: as traduções. E resolveu, Haroldo Dutra, enveredar pelo campo das línguas. Conhecendo a base de nossa cultura grego-romana, precisou ele estudar o grego clássico, o grego antigo. Ele precisou estudar o aramaico, língua morta, que antecede o hebraico. Estudou também o hebraico. E foi ver as traduções que fizeram de alguns termos da Bíblia. Encontrou Haroldo em grego a tradução de diabo. O que é diabo? Nós temos uma concepção de diabo, não é? Totalmente errada, por erro das traduções. Em grego, diabo, fala-se diablo. Significa o contrário. Toda a força que eu tenho para empreender, as dificuldades que eu vou encontrar no meu empreendedorismo, essa força contrária chama-se diabo. Mas ela é necessária para que eu me fortaleça, desenvolva minha musculatura e prossiga, avance.
Em hebraico e aramaico, esta mesma palavra, diabo, é traduzida como Satanás, que também quer dizer o contrário. O contrário, quando eu quero aprender, eu tenho que ser contrário à preguiça, ao comodismo, e não à figura satânica que popularmente nos venderam. Então é necessário estudar. Entender. Para não mais sofrer. Alguma pergunta nesse sentido? Não, os senhores dois não terão microfone. O senhor perguntou aí, está dando risada. Pelo entendimento, você falou vários nomes. Coitadinho. Tem a idade dele, doutor. Tem a idade dele, Eu não doutor. tenho dado de ninguém, não. Tem outros nomes, você está falando em grego. Lúcifer também é um nome. Como é que traduz? É o bicho que você falou grego, blá. Não tem nem nada. A briga de luz e fé. Aí, é outro nome. Tem vários nomes. Você vê qual é? A minha fé e a minha luz. Essa desagregação da minha luz, dos meus fazeres, e a minha fé, que não é esperança. Quando você vai pegar, falar aqui da Umbanda, e o Candomblé, de Eu outros, sou umbandista. você vai encontrar a mediunidade em todas as sociedades do mundo, ela se manifestando. Entre os caboclos, os índios, os negros, os letrados, não letrados, e quase sempre questionavam para a entidade incorporada: de que parte você é? Meu Deus do céu. Sou da parte de Exua. Rapaz. Você falou bonito, hein? E Exua é o nome desse cidadão em hebraico. Aê? Logo, preconceituosamente foi transformado em Exu, dono das trevas Da mata. e dono de outras coisas. Mas o nome do cidadão chama-se Exua. Olha. De que parte você vem? Vem da parte de Exua. O nome Deus, quem criou Deus? Alguém sabe aqui? Quem que sabe? Você, filha, quem criou Deus? Sim. Eu? Não, a outra lá. Não, quem criou Deus? Deus, ele é espírito. Não, senhora. Foi criado. Meu Deus. Oi. Jesus nunca falou o nome Deus. Ah, É verdade. palavra Deus. Quem criou a palavra Deus? O apóstolo Paulo. Quem? O apóstolo Paulo. Os homens. Quem criou? Paulo. Em grego, Deus significa Zeus. Mas para o latim, substitui a letra Z por D. Deus, em hebraico, é Javé. É verdade.
Para nós latinos, Deus. Para os gregos, Zeus. Para os índios, Tupã. Interessante, né? Alguma pergunta, Felipe? Não? Eu não sei. Não sei a resposta. Alguma pergunta? Quem criou a palavra Deus foi Paulo. Quando ele foi pregar para os gregos. Mas ele é romano, tinha que falar para os latinos. Ele substitui a letra Z, poder. Paulo de Tarso. Que vem depois, reencarna como Martinho Lutero. Sabe Martinho Lutero? Reencarna como Martinho Lutero. Abigail, já leu a história de Abigail? Paulo e Abigail? Nunca leu? Estevão? E tu nunca leu a história Paulo e Estevão? Então você conhece Abigail. É um dos personagens. Abigail é a freira que casou com Lutero. Meu pai. Meu pai. Alguma pergunta? Não? Mas, perguntar uma coisa, vocês têm a ver com isso aqui. A pessoa já nasce com mediunidade, já nasce Sim. médium. Mediunidade é orgânica. Na família não precisa Mediunidade ter não é esse- espiritual. Não? É o quê? Orgânica. Ah, Tem grandes médios no inferno. tem sim, nós a gente sabe disso. Fato de mediunidade não significa nada. É verdade. Tem muitos lá de inverno, é verdade. Então, médium tem muitos, tem médium. Como é que é? Eu estou falando não só médium, tem muitos gente estudado, médium, tudo, estão no inferno. Não é? É isso que eu só queria saber isso, mediunidade. Assim. Agora a mediunidade com Jesus era uma alavanca extraordinária para a iluminação. Para resgate, né? Tem médiuns extraordinários. Eu conheço médiuns de ele materializar caixão de defunto. Você chegar perto da médium, dar o seu nome, ela produzir 200, 300 quilos de sujeira. Desde a tua infância, de tuas encarnações passadas. Colocar, materializar armas, documentos, pastas, dinheiro, contratos, perfumes, bebidas, fechaduras, chaves, órgãos genitais masculino e feminino, ossos, sangue, tumores. Conheço médium. E isso significa o quê? Mediunidade. Tá, mas assim. Mediunidade de transporte. Tá, mas eu. Mediunidade de transporte, é só transportou. Tá, eu vejo uma pessoa aí que tem uma pessoa que chama Adela Silva. Vai muita gente lá no sítio. E aí ela olha, assim, chega as pessoas, ela mexe no algodão. E ali no algodão parecia uma aula de macumbaria que foi feita com osso, ou com dente, ou com roupa. Sai ali no meio do algodão. Isso O quê? é verdade?
Sem a mediunidade? Se a mediunidade de verdade, de ver aparecendo um algodão. Minha filha, até a mediunidade da mentira é verdadeira. Até a mediunidade dos enganadores é verdadeira. Então, eu assim, não é que eu tô. Mas eu Nunca. não me entra muito na cabeça isso. Mas, minha filha, Tá mexendo a no tua botão. inteligência pouca, não é ainda isso, é né? pouca para entender isso. Não sei, mas até agora no teu eu não entendi. Tem aula de Sim. macumbaria, ali sai de osso, Ora, mas cabeça, igual a você preocupação não é falou. macumbaria. Sai braço, sai... Ora, por que não mandou fazer DNA dos ossos? Para saber onde foi. Não, eu nunca fui lá. Uma colega minha, uma amiga minha foi. Então você Me ouviu falar, comentou, e comentou. Então eu vou lhe dizer que eu conheço pessoalmente, viu? A Dona Delacio? Sim, senhora. Então, eu não vou falar. Mas aí eu te falo de Não. verdade. Eu não tive. Mas a senhora não vai ter. Ainda não. Mas a senhora não isso vai ter é entendimento. aqui na Não minha vai ter. mente. Nessa encarnação a senhora não terá esse entendimento. Isso eu tenho dúvidas que eu tô tendo. Mas eu também. Mas que a mediunidade é? É, né? Então. Eu fui lá também, é impressionante. Eu nunca. Dessa minha amiga, ela foi lá, saiu um sutiã. Deixe a particularidade dos outros pra lá. Não é particular, eu tô falando que. Não, da sua amiga, tá falando particular da sua amiga. Ah, mas não- Quem conhece a sua amiga já sabe o que aconteceu. Não conhece, Pronto. porque ninguém sabe o nome dela. Olha, nós estamos na internet, gente. Nós estamos na internet direto. Saiu um sutiã. Então, de quem? Cala a boca, mulher. Deixa essa bendita lá. Se sai o sutiã, sai o álcool genital, cachaça, deixa pra lá. A minha tá Não, mas ela me autorizou a falar? Não, Então, não, quietinho. Eu tenho dúvida. Fale da senhora. Vamos falar de mim, ó. Fala, senhora. Fala dos outros. Hã? Então é verdadeiro. Misericórdia. Abra a boca direito, fala com direito. Ó, tô falando ele. O que dos outros? A senhora foi lá? Não. Materializou? Sutiã da senhora? Não. Não, né? Osso pra senhora? Eu não fui Fio lá de ainda. cabelo? Eu não fui. De pasta de dente? Não fui. Escova de Eu dente? já vi osso, essas coisas assim. Osso também já vi. Eu nunca fui lá. A senhora viu osso aonde? Ah, tô falando. Hã? Tem amigas minhas que já foi. E a senhora viu? Ela falou que saiu osso. Fale que a senhora viu. Eu não vi. Então, Tô pode falando falar. que ela me falou. Não, senhora, então não pode falar. Por isso que eu tô te perguntando se é. Mediunidade? Mas é verdade. É uma. Se é Mediunidade. assim. O quê? É assim o quê? Se é verdade aquelas coisas. A mediunidade? Se ela é Mediunidade de transporte. Que isso, negócio tá triste. É isso aí que é médico de transporte? Você gosta De transporte. É o mesmo mediunidade que Jesus utilizou para dar peixes e pão, lembra? Sim. É o mesmo. Produzir pão e peixe. Lembra disso? Lembro. A mesma mediunidade que Jesus utilizou para colocar o dinheiro na boca do peixe e mandou Pedro pescar. Lembra? Para pagar lá o tributo para César? As mesmas forças. Não mudou nada. Mas ela pode ser usada para o bem e para o mal, então, a mediunidade? Sim. Mediunidade para usar para o bem, você faz cirurgia, isso é perfeito. Se você utilizar para o mal, você derruba, você se mata e mata os outros. Nossa. Jones, aquele que Não, matou sem todo mundo. abrir aqui, sem abrir aqui É verdade. coisas é dos verdade. outros, né? É, Falar de é nós, verdade. né? Mediunidade é uma força orgânica. É a pura verdade. Que você vai utilizar ela de uma forma equilibrada, construtiva. Tem grandes cientistas trabalhando sobre esse assunto. Vai estudar, pegar os estudos de Sérgio Felipe. Sérgio Felipe é um dos médicos nossos, aqui em São Paulo. Manda inclusive alguns pacientes para ele. Sérgio Felipe faz, quando estava uma ocasião, ia chegar do consultório do hospital. Sabe aquela coisa que você abre a geladeira, pega água e você toma? Ele abriu a garrafa d'água, olhou para
para a sala, viu um professor dele que já estava morto, Dr. Zerbini, o primeiro que fez transplante de coração no Brasil. E o Zerbini acenou para ele e pensou, né? Nossa, eu tenho que tomar uma medicação porque eu estou alucinando. Isto é alucinação, né? Para o campo da ciência neurológica e psicológica e psiquiátrica. Estou alucinando. E essa alucinação falou com ele, comunicou-se. Não, Sérgio, você não está alucinando. Sou eu, teu professor, e quero que você vá estudar os cadáveres, as vítimas de esquizofrenia, os esquizofrênicos. Sérgio, todo o respeito que eu tenho para o senhor, mas Ô, doutor, eu já estou... só. Qual a associação que tem o esquizofrênico com a espiritualidade? Tem alguma associação? Eu não vou lhe responder, seu microfone está cortado. Desculpa, perdão. Então, vai aqui o Sérgio, obrigado a cortar o cérebro dos defuntos esquizofrênicos. Estudar o quê? Estudar uma glândula que está nessa região aqui, ó. Aqui. Nessa direção. A glândula pineal. E lá ele encontrou cristais nessa glândula. Então, os estudos do mundo que Sérgio Felipe faz, dá os cristais da glândula pineal, dá a ele o direito de publicar a letra F, questão 43.2 do Código Internacional de Doenças. Você vai encontrar lá como sendo a obsessão. Ele vai classificar isso aqui como mentes intrusas, ou mentes que interferem nas outras. Isso aqui no campo dos esquizofrênicos. Inverta essa ordem, você vai encontrar os médiuns como Chico Xavier, ou o próprio Jesus, Buda, Francisco de Assis, Mateus Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros. Você vai encontrar essa gama de cristais. Os médiums, né? Na patologia esquizofrênica, aqui você inverte os cérebros de Einstein. Você encontra isso. E quanto mais for desenvolvido esses cristais da glândula pineal, você mais tem comunicação de mente para mente. Você interfere na mente do outro e o outro interfere na tua mente. E daqui a pouco vamos fazer é permitir que outras mentes interfiram em minha mente para abastecer os senhores. Eu posso abastecer os senhores dependendo, olha Jesus aqui, né? Me diz com quem andas que eu te direi quem és. Se eu me vincular a mentes criadoras, eu posso ser um ser de luz, posso transformar o refletor. Se eu estiver vinculado a mentes destruidoras, eu serei um Hitler da vida. Nossa. O mecanismo é o mesmo. Tá vendo? Eu falei pra você. E olha que interessante, para onde Sérgio Felipe está indo nesse momento, né? Os seus estudos. Não das mulheres, mas das mulheres mães. E é nessa glândula pineal, os estudos de Einstein, os estudos de Freud, de Carl Jung, de Melanie Klein e tantos outros aqui que estudaram as mentes humanas, o Sérgio Felipe inicia agora nos trabalhos, que vai dizer que a glândula pineal vai interferir no corpo ou na glândula pineal das mães, não das mulheres, das mães. A mulher que não foi mãe não tem essa interferência, com tanto poderio, com tanta explicitude, mas as mães vão ter. Os organismos não obedecem às leis
do calendário romano. Os organismos dessas mulheres obedecem ao calendário lunar. Então, a produção de óvulos, a menstruação, a gestação, o nascimento e também a morte. E os estudos feitos nessas glândulas dessas mulheres registram a passagem, essas glândulas registram as luzes e as vibrações das supernovas em qualquer parte do universo. Elas registram e interferem. Ou das estrelas que já morreram há bilhões de anos. Elas registram quando essas energias passam no planeta Terra. E ele chega a dizer que existe um segredo entre o ser mãe e Deus. Que talvez o segredo entre Deus e a mulher, mãe, esteja na glândula pineal. Por isso que a sensibilidade da mulher é algo extraordinário. A força da mulher é algo extraordinário. Os judeus, como sendo um povo muito observador, nunca deu a sequência da sua linhagem aos homens, mas deu sempre às mulheres. A linhagem judaica é dada pelas mulheres e não pelos homens. É matriarcal. Por esses seres intuitivos, esses seres sábios, sensíveis, que preenchem o mundo de muita alegria. Hoje é o dia das crianças, né? E só existe criança por causa dessas gigantes, desses seres extraordinários chamados mulher. Mãe, né? Eu tenho a minha filha, por todo o problema que eu vivi com a mãe da Luísa, mas de joelho todas as noites agradeço a Daniela por ter me dado essa criatura. Só ela pode fazer. Eu fui assistir o parto, tentei assistir, quando a Luísa lá nascendo, o doutor Adolfo incorporou e comandou o parto, né? Os médicos não entenderam nada. Se o marido dela ficou bêbado, tá bêbado aí, né? Tomou os whisky. E não é, né? E depois eu vi o parto da Luísa, né? Saí de canto no corredor e disse: Jesus, olha, sinceramente, não me chame para essa tarefa que eu não venho, não. Ser mãe encerra a evolução da humanidade aqui. Seremos uma espécie As mulheres são gigantes. Nossa. E tem dois, aquela criatura ali. A força dessa mulher, né? O poder dela, né? É um parto que teve o parto, mas não houve a separação há 17 anos. Já pensou uma gestação de 17 anos? Né? E ela não fica sem ele, nem ele com ela, sem ela. Então, agora, o que é isto? São terapias de vidas passadas. Né? E só do Instituto da Família que pode receber esses casos em que tem força de superação. Em outra forma social não tem. Se nascesse em Esparta, cidade evoluída da Grécia, né, estaria morto. Nasceu com defeito, é morto. Só recebe os perfeitos. Só que interessante que eles são as duas cidades, a cidade militarizada, Espartaco e... Eu esqueci o nome da outra cidade. A gente sumiu a cidade de Atenas, isso mesmo. Então, os espartanos e atenienses são cidades militares, são seres militares, porém, quem contribuiu para a evolução humana não teve nenhum espartanos, só os atenienses. Grandes matemáticos, filósofos, né? Grandes cientistas. E essa Atenas eles recebiam os seres, vinham do jeito que fosse. Eles cuidavam.
Então a perfeição que você mede agora não é a realidade. A perfeição é construída. Esse é o marido, né? Há quantos anos? Nessa vida? Nessa vida. Perdeu. 81 até agora. 81 de casado? Não, 81 foi quando a gente casou. É. Então, 2017 são 38. 39. 38. 38? É. 38 anos. Com a mesma mulher você é casado? Eu tive um período que eu convivi com outra pessoa e nós voltamos depois. A gente tirou férias. Tiramos férias de 5 anos. Foi bom? Certo? Ah, essa ela lembra. Oi? Foi bom? Não, porque eu amava. Eu convivi com outras pessoas mais carnal. Foi experimentar. Ah, a gente começou a ter muito amigo, ser muito amiguinho em casa, então ficou meio. O negócio não pode ser amiguinho, não. Tem que ser marido mesmo, né? Não, mas chegou Negócio de amiguinho. Depois de 17 anos nós somos amigos, né? Aí a gente resolveu separar para cada um procurar o seu caminho. Aí, depois de 7 anos, para mim era assim. Eu conheci pessoas, ela conheceu pessoas, depois nós voltamos. Me diga uma coisa. Mas é a mesma mulher que você casou há 38 anos atrás? Hoje, Sim? eu prefiro que ela responda. Não, estou perguntando a você se ela é. Não, Não? Por que não? não, porque ela tem outra postura, ela evoluiu bastante, ela estudou bastante. Ela é mais. Eu era muito dominador na época, tudo eu fazia, tudo era eu. Hoje ela tem. E não é bom não. Tudo meu, tudo eu. Não, Não? ele me fez mal, eu tive síndrome do pânico por causa disso. Você fez o quê? Tive síndrome do pânico, porque eu achava que tinha que dominar o mundo. Chegou um momento que meu corpo não aguentou tanta responsabilidade. Aí eu jogou a pifei. toalha. Aí eu fiquei 40 dias tomando medicação e tentando me recuperar. E 2 anos tomando uma outra medicação, fluoxetina, né? Para equilibrar o organismo, para depois. Então foi ela que mudou. Ela mudou e eu também. Ah. Eu também mudei. Não tenho vícios hoje, eu tinha na época. Me diga uma coisa, menina. Se casaram com esse cara há 38 anos mesmo? 38 não, 31, né? Hã? Confere. Sim, 31. 38 o geral e 31 o contínuo, né? Com o mesmo cara? Como? Com a mesma pessoa? Não, teve mudanças. Como é que é? Teve as mudanças. As mudanças foram satisfatórias? Foram. Está contente hoje. E se essas mudanças deixarem de acontecer? A gente não teria voltado. E se a partir de hoje essas mudanças pararem de acontecer? O que vai acontecer? Vai estagnar e vai. Estagnar, né? Acaba de novo. Qual o segredo para não ser abandonado nem abandonar? Mudar, aceitar as mudanças. Aceitar o outro como ele é. Aceitar também os E ceder defeitos. também algumas coisas. Você já chegou em casa? Você tem filhos? Não tiveram filhos? 2 filhos, 4 netos. 4 netos. Você já chegou em casa daquele jeito, esperando ele, e o bife na frigideira, exaustor que quebrou, fumaça de bife, gordura, tudo quanto é lado, e o cara chega para almoçar de surpresa, aí você está vestido daquele jeito, pé no chão, né, gordura no corpo inteiro, cheirando a cebola, bife, né, vestido com a camiseta do vereador de 4 anos atrás. Né, aquele jeito. E recebeu ele com umas contas em cima da mesa, para pagar, a lista para ir no mercado. Já aconteceu isso? Olha, eu teve essa fase, mas foi importante. Mas você acha que essa fase danou-se tudo? Foi um dos pontos que quebrou a perna da mesa? Foi, né?
porque eu digo assim, eu sou muito da paz, né? Ela também. A gente não é de brigar, assim, discutir, fazer escândalo e tal. Acho que faltou um pouquinho disso também, que às vezes isso dá uma pimentada na relação. Opa, claro que dá. O mar, Então, o mar muito sereno não produz bons Faltou um marinheiros. pouco dessa pimentinha. Precisa bater, arrebentar, estoura, calmaria, mas não fica quieto não, porque eu tenho que arrebentar de novo. Então, né, precisa. Eu sou assim. Não, precisa sim. Eu sou o cão Mas eu não tenho isso, chupando não é da minha manga. Sabia? Imagina. Esse negócio de Eu imagino, eu já percebi. Desde quando começou lá, eu já percebi. Você está parecendo uma pimenta malagueta. Cão chupando manga. Hoje ele tá bonzinho. Agora eu vou lhe dizer algo muito sério. Pode dizer. Estou procurando saber o porquê que eu estou aqui. Até hoje. É fácil saber, Eu não sei. mas é fácil. Eu gosto da literatura. Do espiritismo. Fui evangélico durante 4 anos. Rapaz, não sabe o que eu estou procurando ser evangélico? Entendeu? Mas Não, você não vai conseguir, não. tem algumas coisas no espiritismo que eu questiono. Pois, qual, por exemplo? Vamos ver se a gente Vida questiona. após a morte. Como é que é? A vida após a morte. Eu vou lhe dizer de uma vez por todas que não existe. Então, cara, Não existe vida após a morte. uma Porque coisa, eu a nasço. Eu sou Porque a bebê. morte não existe. Então morreu, A acabou. morte não existe, existe apenas Morreu, acabou. vida. Existe apenas vida. Né? Bons negócios fariam os maus se a vida não continuasse. Por que eu tenho que respeitar pai e mãe? Eu seria. Por que eu tenho que estudar, criar filhos? Se morreu, acabou, não vou ter descendentes. Vai ter descendente para quê? Qual a razão disso aí? Eu trato meus filhos, tal, netos, bisnetos, porque eu posso. Tenho a sensação que eu reencontro com os meus antepassados, papai e mamãe, né? Muitas vezes momento de angústia, né? Em onde o corpo treme, as lágrimas descem, a testemunha é apenas os travesseiros, né? E você vê o coração, ele bater, segura a bucha aí, cara. Né? Você não vai querer me sacanear agora não. Você vai aguentar mais um pouco, tá certo? Aí você vê muitas vezes o colchão da cama ele afundar. E você tem a sensação de que uma mão ou duas mãos envolvem tua cabeça, teu rosto. As vozes chegam para uma comunicação que não é através dos tímpanos. Uma voz que te preenche o pensamento. Calma, filho. Isso também vai passar. Mas a minha angústia é tamanha. Respira profundo. Inspira uma vez, 2 vezes, 3ª vez já estou fora do corpo. Volta depois, finalizado, feliz a vida. Os problemas já não são mais problemas. Muitas vezes, de madrugada, venho tratar de assuntos daqui, ou de pacientes daqui, de outros centros que a gente frequenta, o próprio hospital. De madrugada chegam as equipes. E você vai atender a todos. Chega professor, chega alunos, chega lunáticos, chegam loucos, chegam bêbados, chegam drogados, né? E você vai atender a todos. Cada um dentro do seu quadrado. Né? O Silas, eu conheço o Silas há uns 8 anos. Né? O Silas já teve problema aqui de se morder, de fazer acontecer. Aí os diretores vinham falar, você deixa o Silas quieto. O Silas vai morrer, não vai nada. O Silas está se mordendo, tira a plateia, tira todo mundo da sala. Deixa o Silas sozinho, deixa o Silas pode se morder.
Ele vai arrancar pedaço, deixa. Ele vai ser curativo. Tirou a plateia e parou. Ele quer plateia, ele quer se dizer que é vítima. Não é vítima nada, é vítima das suas confusões. Suas loucuras. Né? Suas loucuras. O Silas tem problema sexual terrível. Entendeu? Terrível. Mas ele que vai curar isso aqui. Estou procurando ajuda. Né? Ninguém vai se meter nessa sua ajuda aqui, não. Ai, é você que vai se achar. Tem misericórdia. Senão você vai se achar. Ontem eu fui atender uma pessoa e chegou lá um cidadão, ele é mulher. A mulher tem uma paciência. O cidadão está viciado, casado, tem filhos, viciado em sexo virtual. Abandonou a mulher para lá e foi viver uma vida sexual Virtual. Oxi, que história é essa, né? Procura a tua mulher, seu safado. Vai fazer safadeza com a tua mulher, não com a mulher dos outros no virtual, não. Problema de tudo quanto é onda. Que história é essa, né? Não. Então tem muitas vezes coisas que você fica se olhando, né? Espírito traz situações. Ah, meu Deus do céu. Coisa de crimes, né? Um dia apareceu lá em orientação. Tá ligado esse negócio aí então, né? Tá. Quer que desligue? Desliga isso aí. A mediunidade, ela vai por esse caminho, né? E você tem que se conter. Não pode falar tudo que vê, nem falar tudo que sente, né? E o discernimento vem da gente? Vem da ou gente. tem forças te ajudando? Não, tem força te ajudando e você tem que ter o bom senso, né? Essa semana, talvez eu não vou estar nada, ouvindo rádio, no caso do prefeito, disse que foi pessoas liberadas da facção aqui em São Paulo, que foram liberados propositalmente para dar fim a ele. Mas vamos deixar as coisas assim, né? Tá certo? Para a gente não invejar mais rápido, né? Tem tanta coisinha para fazer. Quero casar minhas filhas. Tanta coisinha para fazer, né? Deixa a facção pra lá, velho. Eu lembro aquele Raul Seixas, né? Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser que eu seja eleito. Alguém quer me assim. Ele era um visionário, né? Que É muito louco, muito numa das louco. músicas dele, ele falou Muito que ia louco. morrer, fez a TV, com a música do caralho. Cheio de dente, de cocaína e conhaque. Foi assim, parece. Eu não lembro assim. Eu conheço o Raul, o mundo espiritual, né? Sua sensibilidade poética é tão grande, né? Que ele buscou fugir da realidade, né? Nós temos, os poetas têm muita responsabilidade. Uma ocasião eu já falei para vocês, eu encontrei 4 horas da manhã na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo, incorporado num médium, tocando violão, Vicente Celestino. E ele cantava com os mendigos, né? Na roda de mendigo lá, tudo bêbado, tudo estupiado, e tá Vicente lá, incorporado, tocando, cantando. Eu fiquei encantado com aquilo. Ô Vicente, toca o ébrio, né? Canta o ébrio pra gente. Aí ele disse, não, meu filho, posso não. Eu disse, por que, Vicente? Ele disse, foi com o ébrio que me rendeu 8 anos no umbral. Quando tinha desavença em casal, né? Em vez de ele ir andar e mexer na horta, né? E pegar frango, correr, fazer alguma coisa, ele ia pro bar tomar uma, né? Então, se a sua poesia, a sua música tivesse enveredado para ir pescar, né? Ou alguma coisa contada com a natureza, mas ele ensinou a ir pro bar beber, né? Tornei-me um ébrio, né? Então, a queda dos outros está acreditado com sua responsabilidade. Estivemos aqui no evento que teve aqui na casa,
dois dos cantores tiveram. Dois cantores. A amiga nossa retirou praticamente da rua. Sargentão. E eles poetas, né? Só que as músicas dele versavam as drogas, ao álcool, à prostituição, ao desrespeito à família, né? Você pode ver que a meninada que entrou com musicalidade em desrespeito à família, perderam a própria família, né? E nós levamos para o hospital e recuperamos ele em 3 semanas. E eles vieram cantar para a gente aqui. E o novo projeto deles é refazer a estrada que eles fizeram esburacada, né? Agora tem que asfaltar, para que não tenha mais buracos, né? Movimentos abruptos da vida. Certo? Então é de nossa responsabilidade, porção de nossa felicidade ou do nossas quedas. Certo? Vamos pedir a Jesus abençoe essa casa humilde. Rogamos pelo Brasil. Rogamos por esse governador do Brasil, que é Ismael. A sensibilidade popular vai trazer a personalidade de Nossa Senhora Aparecida, né? Mas quando você olha na espiritualidade, Nossa Senhora Aparecida é esse anjo Ismael, governador do Brasil, né? Tutelou o Brasil por tantos anos. A Federação Espírita Brasileira do Rio de Janeiro, existem 21 cadeiras nos porões da Federação. Quando o Brasil passava por turbulência, era ali onde pedia-se a manifestação do governador do Brasil, Ismael, incorporava e dali dizia as diretrizes dessa grande nação. Hoje a Federação mudou-se para o Rio de Janeiro, para Brasília, e tem-se essas práticas quando a situação entra em profundo desequilíbrio, né? Chama-se esses guardiões para que o Oriente, né? São as falanges de Tiradentes, né? Então esses falanges que põem essa nação no eixo, né? E nós estamos rompendo aqui essa turbulência, né? Daqui a pouquinho o Brasil estará bem. Já está, né? Já está. Não chegou ainda para todos os frutos, mas estamos caminhando para uma nação decente. Então hoje, como Dia das Crianças, comemorado o dia de Nossa Senhora Aparecida, ou o dia de Ismael, né? Não esqueçamos de pedir pelos tuteladores, né, dessa grande nação. Bezerra de Menezes, gigante, Eurípides de Barçanufo, Irmã Dulce, né? Esse grande cearense lá de Riacho do Sangue, né? O Napoleão Laureano, Caxias, né? Rio Branco, o próprio Manuel da Nóbrega, esse grande irmão Tibiriçá. Lembramos de Leonardo Nunes. Leonardo Nunes, onde é que está ele aqui? Não veio aqui, Leonardo? Precisa trazer. Essa menina tem um papel extraordinário, a Suzana Dias, patrona de Santana do Paraíba, né? Leonardo Nunes, patrono de Piruíbe, né? Esse povo que doaram, Fernão Dias Paz, esse gigante, um grande caçador de esmeralda, né? Antônio Raposo Tavares, o velho Anhanguera,
podemos esquecer esses homens, essas mulheres gigantes, né? Mesmo os pernambucanos, né? Da família Guararapes, né? Então, os franceses do Rio de Janeiro, do Maranhão, de Recife, os holandeses, os irmãos portugueses, os irmãos índios africanos, que compõem essa grande nação. Não podemos esquecer esses homens. Muitos doaram a própria vida, a família, se aprisionaram, criaram grandes débitos para cumprir a sua tarefa. Marechal Deodoro da Fonseca, né? O povo que não tem memória, eles é facilmente ser escravizados. Dom Pedro II, Dom Pedro I, Barão de Mauá, esses irmãos, André e Antônio Rebouças, os grandes engenheiros que fizeram as autoestradas, as grandes estradas de ferros, os grandes túneis, são negros. Nós temos muitos débitos com esses irmãos. Maurício de Nassau, que Jesus abençoe esses nossos irmãos, né? Está na hora de voltar, né? Está na hora de voltar, de reencarnar. Eu acho que do dia que eu desencarnar, eu vou pedir a Jesus para reencarnar logo em seguida. Nem que seja uma barriga de aluguel, mas eu quero voltar. Aí é bom demais ainda, não? Não é que me para e me joga aí uma lata de lixo para uma família bacana, né? Eu vejo, sabe? Morumbi, né? É? Não, lá tem favela. Que é nobre. Não, lá não. É no caminho do mato, né? Do mato, os felizes do mato, os bichos, os animais, as flores, as plantas, né? O sol, os rios, as lagoas, né? Estava lembrando esses dias, papai da nossa casa, tínhamos, acho que existe ainda, uma nascente chamada de cacimba, né? Tão tratada, no pé do morro, as árvores frutíferas, e dentro de uma pedra nascia aquela água, e eu fui criado tomando aquela água fresca, sem geladeira, sem nada. Era pouca água, né? Mas de excelente qualidade. Nós íamos de manhã cedo buscar, os pássaros cantavam, tomavam água primeiro que nós, né? Eram as sabiás, as arribaçãs, os tizios, os guriatãs, né? que tomavam aquela água fresca, né? E as lavandeiras, né? Então, os tizios, né? Você já pegou tizio no viso de jaca? Já peguei. Tizio que pulava lá, de colocava o viso de jaca, depois ia pegar. Então, roga a Jesus que nos encha de paz, né? Tranquilidade, e que nós possamos ser tranquilos, termos paz, produzir nosso próprio alimento espiritual, né? Não ter medo de nada, ter força de realização, não ter medo da dificuldade, não ter medo da família, não ter medo de enfrentar os vícios, né? Ressurgir como fênix das cinzas. Não esperar reencarnações futuras para criar novas situações. Crie agora, né? Não espere um anjo, um cavalo alado para vir tirar a tua dor. É você que tem que tirar. A dor se instalou em você, como dose homeopática, também será retirada de forma em dose homeopática, né? Não há crescimentos abruptos. Tenha paciência de gestar, parir, crescer.
dizer, viver e morrer, e renascer, quantas vezes for necessário, e ter isso como verdades inquebrantáveis. Lembramos do velho imperador romano, Justiniano, a sua esposa Teodora. Ela, por ter vivido como prostituta em encarnações passadas, ajudava Justiniano a administrar Roma. E ela pesava a mão no julgamento às prostitutas, quase sempre decapitação, ou prisão perpétua, ou amputação de membros. Até que um aviso foi dado para um dos sacerdotes. Disse: olha, Teodora, observe o seu comportamento diante do julgamento das irmãs prostitutas, porque é possível que, na lei da reencarnação, você possa vir como prostituta novamente. Olha o que ele diz: novamente. E ela se toma por um choque, porque estava na sua mente já sondando o terreno para uma depressão, e ela cai numa profunda depressão. Quando estava prestes para morrer, chama o marido e pede o último favor, e faz ele jurar que iria fazer. Ele: sim, Teodora, eu vou cumprir o que ele prometi. Retire dos textos sagrados a palavra reencarnação, substitua por ressurreição. E esta atitude das trevas que Teodora impôs a Justiniano mergulhou a humanidade nesses vastos séculos de trevas. Substituiu a palavra reencarnação por ressurreição. Ressurreição aconteceu com Jesus. Reencarnação aconteceu com Elias e tantos os outros. São coisas diferentes. E as nossas religiões têm a obrigação de trazer à luz ao grande público. Por isso que Allan Kardec vai dizer que o Espiritismo não é e não será a religião do futuro, mas será o futuro de todas as religiões. Cada vez que você se aprofundar, cada vez que você estudar, cada vez que você avançar, mais próximo você estará no campo do Espiritismo, da reencarnação, da reeducação, da evolução. Que Jesus abençoe, né? Palio DEN 8744, que está bem ali na porta. Se for o gelo é meu, mas não vai derreter agora. Aqui está vazando gasolina, parece que. Azul? É azul marinho? Eu acho que é, não sei. DEN 8744. Vê lá, filho, se não for seu, você me vê, que eu estou sem. Não vale a pena pedir, né? Não, você já não tem. Nada. Não, você já tem. Praça de abertura de trabalho. Obrigada, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos na sua seara. Meu Pai Todo-Poderoso, permita que esses trabalhos de hoje tragam todos os nossos trabalhadores do bem, que todos os nossos irmãos saiam daqui fortificados, fortalecidos e acreditando muito nesse Jesus misericordioso, Salvador. Que possamos voltar para casa, protegidos pelo manto de nossa Mãe, que tenhamos uma semana de muita luz. Que assim seja. Graças a Deus.